Qual deve ser a aparência do Pai Celestial, já que Ele nos fez assim como Ele? Qual será a cor de sua pele e seus cabelos? Seria Ele barba? Qual o tamanho dos seus cabelos? Deus te abençoe grandemente, irmão. Vamos lá. É descrito tanto por Ezequiel, Daniel também diz algumas coisas, Apocalipse 4 também diz algumas coisas. Eu vou juntar tudo aqui e vou resumir tudo, tá? Primeiro, Deus está sentado em um trono grande, muito alto, alto e sublime, né? João fala que quando olhava para cima era de meter medo, era aterrorizante. E esse trono ali, ele é feito de uma pedra como se fosse uma pedra de safira, azul, né? Ele é esculpido em uma pedra. Do trono saem vozes, trovões, raios, tem um arco-íris por cima desse trono. Esse trono está sobre uma base de um vidro que Daniel fala como um vidro, João quando vê fala que parece um mar de vidro, parece como água, e em Êxodo fala que, e em Deuteronômio também, quando Moisés vê, né, fala que parece como o firmamento. Ezequiel também fala, parece o firmamento, parece com o domo da terra. A terra tem um domo que é feito como fosse uma camada de gelo muito espessa, né? É um mar de vidro. Na base do trono de Deus também tem um pedaço aí desse mar de vidro, tá? Na base do trono de Deus tem pedras afogueadas, muitas pedras. Saem de Deus pedras afogueadas. Quando Deus está feliz, dele saem brasas de fogo, pedras afogueadas. Quando ele está muito irado também, dele saem pedras afogueadas. Quando ele desceu à terra lutando contra Lúcifer, dele saíam pedras afogueadas, né? Que a Bíblia chama de saraivada de fogo ou de meteoro. Eu já falei sobre isso aqui. Quando Lúcifer decidiu subir, né? Ele falou: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Não teve guerra. Quando ele estava subindo, Deus veio contra ele. Todo os céus desceu, ele quebrou o domo, derrubou todo o mar primordial que estava lá em cima. E de Deus saía trovões, fogo, fumaça, das suas narinas saíam fumaça. Ele desceu lançando uma saraivada de fogo, de meteoro, devastou a terra de tal forma que a terra ficou toda rachada. As placas tectônicas que estão todas... A terra está quebrada. Você pega as imagens ali que a NASA tem de Marte. Marte está inteiro, a terra está quebrada, rachada. A ira dele foi terrível, né? Na rebelião de Lúcifer, tá? Voltando, vamos lá. Daniel chama o pai de o ancião de dias, né? É bem interessante. E ele, pelo que a Bíblia diz, parece realmente um ancião. Isaías fala que ele veste um manto branco, e esse manto é tão longo que forra todo o templo na sua volta. E a sua glória, né, que é a sua Shekinah, é uma fumaça branca que sai dele. E ele é um ancião. Nas minhas visões, eu já vi o pai de algumas formas, né? Eu já vi tanto ele como um ancião, barba branca, cabelo branco, como ele também já se apresentou como um homem de terno e gravata preta, com cabelo normal, não era branco. E quando eu olhei para ele, eu sabia que era ele nesta visão. Na minha visão, eu já vi ele com os olhos castanhos, que parecia fogo, parecia aceso. Ele tira a glória. Quando ele quer que a gente, como ser humano, veja ele, ele tira um pouco da sua glória, para a gente conseguir enxergar, né? Para conseguir ver. Por isso que Daniel o chama de o ancião de dias. Daniel viu ele sem um pouco da sua glória. E aí diante dele tem os 4 querubins, né? Que são os guardiões do trono. Esses querubins também são muito grandes. Esses querubins, eles têm pés como de cabrito. O corpo deles parece bronze derretido, como, sabe, como fosse queimado um metal derretido, sabe? Eles têm 4 rostos: homem, águia, leão e touro. Eles têm 4 asas, eles têm olhos pelo corpo inteiro. Esses são os querubins. Ao lado dos querubins tem 4 rodas, né? Ao lado de cada querubim uma roda dentro da outra, fazendo assim, né? Tipo assim, ó, uma roda, se dá pra ver, uma roda dentro da outra, assim, tá? E essas rodas são altas, e nas rodas também tem olhos, e as rodas
tem o mesmo espírito de vida que tem nos querubins, tem nas rodas. É a mesma vida de um e de outro. Esses querubins e essas rodas, quando Deus vai sair do céu, como diz o livro de Ezequiel, esses querubins pegam a base de vidro que está debaixo do trono, certo? Erguem ela e entram debaixo dessa base de vidro, né? E essas rodas aí são as rodas do trono. São rodas de fogo, né? Que ficam na base do trono. O trono ele é móvel. Tanto a base de vidro quanto o trono é móvel. E os querubins levantam a base de vidro com tudo. Então era como se os querubins fossem tanto os guardiões como as rodas do trono. Porque para onde a roda vai, o querubim vai, sabe? Eles se movem junto. E as rodas carregam o trono com base e tudo. O trono ele não vai solto, ele vai em cima dessa base de vidro. E tudo isso aí emite glória, fogo, raios, trovões, é um negócio terrível. Jesus, quando subiu ao céu, né, ele foi glorificado. Então lá em Apocalipse 4 a gente vê ele como o corpo dele parece como bronze polido ou derretido, né? Os pés parecem como de latão reluzente, os olhos como chama de fogo, o rosto parece o sol. Ele se veste de um manto branco e um cinto de ouro no peito. Então no céu, né, Jesus não usa o cinto na cintura. O cinto dele é aqui, ó, assim, ó. É aqui, ó, na altura do peito aqui, sabe? O cinto assim, ó, pegando o peito, né? É diferente, né? E o Senhor Jesus não se assentou em outro trono, ele se assentou no trono do Pai. Então o trono do Pai, ele é maior, né, largo, né? O Pai foi um pouquinho para o lado, Jesus se assentou à destra dele no mesmo trono. Interessante, né? Tá bom? Fica na paz. Ah, olha que interessante. Do trono do Pai, segundo Daniel, sai um rio de fogo. Esse rio de fogo, lá na frente, ele vira um lago, que é o lago de fogo, onde as almas serão lançadas depois do juízo final. As almas dos ímpios, de quem não creu no evangelho, de todo aquele que caminhou na terra com perversidade, vai ser lançado no lago de fogo. Esse fogo que sai ali é o fogo de Deus, fogo da presença de Deus, né? O justo, quando é lançado no fogo, ele se alegra, segundo o livro de Salmos diz, né? Que a unção de Deus, a presença de Deus, o fogo de Deus alegra o justo, mas atormenta o ímpio. Então, o lago de fogo não é a mesma coisa do inferno. O inferno tem fogo, mas é um fogo de calor que queima. O lago de fogo é o fogo da presença de Deus. Então, a punição daqueles que rejeitaram a Deus completamente é estar na presença de Deus. Profundo, né? Diferente do trono do Filho sai o rio da vida. Olha que interessante. Porque no reino milenar vai ser reconstruído um templo, segundo lá em Ezequiel, acho que é Ezequiel 40. Nesse templo aí vai ser posto o trono do Cordeiro, e do trono do Cordeiro, nas bandas do lado do oriente, da porta oriental, que é a porta do sol, vai escorrer água ali por debaixo da porta, saindo do trono, que são as águas vivas que vão regenerar a terra depois do Apocalipse, porque o Apocalipse vai devastar a terra, né? Completamente ali, meteoros caindo, demônios devastando, terremotos, muitas pragas, né? Vai devastar a terra. Vai ter, ali no final do Apocalipse, vai ter um terremoto tão forte que o texto fala que nenhuma montanha ficará de pé, as montanhas serão aplainadas. Isso é uma profecia também, né, de Isaías, já preparando a terra para o reino milenar, porque no reino milenar só o monte Sião, que é o monte é o monte onde está Jerusalém, é que será alto, será mais alto. E em toda a terra não haverá montanhas nem ilhas. A terra vai ser completamente plana. Completamente plana. Presta atenção. As estrelas vão ter caído do céu, né? No reino milenar, tá? O reino milenar ainda tem sol e lua. No reino milenar o sol brilha 7 vezes mais e a lua brilha como o sol. Mas quando houver novos céus e nova terra, não tem nem sol, nem lua e nem mar. Por que não vai ter mar no novos céus e nova terra? Qual que é a função do mar agora? Interessante, né? Depois eu falo sobre isso.